Hoje eu quero falar com vocês 3 assuntos que são de extrema importância e relevância. O primeiro deles é, vocês vão ver a Simone Tebet sendo vaiada e humilhada na própria terra, depois que aderiu ao governo Lula e agora está colhendo o que plantou. Nós também temos a delação de Mauro Cid, que vai ser anulada a qualquer momento, e também o Lula sendo praticamente ameaçado e escorraçado pelo primeiro-ministro de Israel. Então fica com a gente até o final, porque esse vídeo tá bom demais. Primeiro, acompanhe comigo a Simone Tebet. Foi fazer um anúncio, foi falar na cidade dela, né, na cidade dela, no reduto dela, né, onde ela se elegeu senadora, né, na verdade ela não se elegeu exatamente, tem uma história estranha por aí, mas hoje ela é ministra do Lula, né, apoiou o Lula, depois de ter batido tanto nele durante o primeiro turno das eleições de 2022, e olha só como ela foi recebida com carinho e amor pelos populares. Simone Tebet. Bom dia, colaboradores. Bom dia, Cassiano. Gostaria de, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que se fazem aqui presentes. Gostaria de cumprimentar toda a população de Três Lagoas. Cara, a piada é essa gente achar que ainda tá no caminho certo, né? Não estamos apoiando, estamos aqui no governo, eles acham que estão no caminho certo. E pior, eles inventam bravatas achando que o povo não tá vendo o que tá acontecendo com o Brasil. Porque enquanto eles estão do lado dos bandidos, do lado dos ladrões, do lado das pessoas que saquearam esse país e voltaram ao poder, e eles voltaram junto, do outro lado tá o Bolsonaro respondendo um processo, respondendo um inquérito. Só que todo esse inquérito contra o Bolsonaro, ele é formado e firmado não em provas. Por exemplo, a tal da minuta de golpe não existe, não existem provas de fato que possam incriminar Bolsonaro pelo golpe. Isso todo mundo já sabe. O que eles estão se apegando é apenas na delação de Mauro Cid. Só que o que aconteceu? Essa semana vazaram mensagens de Mauro Cid, que utilizou a rede social da esposa para dizer que estava sendo coagido e coisas do tipo. Eu já vou contar para vocês o que vai implicar juridicamente nisso. Mas primeiro, preste muita atenção nessa explicação aqui que vai ficar muito claro para todos vocês. Olha só. O Supremo Tribunal Federal aguarda os dados sobre as mensagens ligadas ao tenente-coronel. O ministro Alexandre de Moraes determinou o compartilhamento dessas informações. A plataforma é algo, Luísa Martins, que pode levar ao cancelamento da delação premiada. Pode sim, Uribe. O ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira, determinou a Meta, né, que engloba ali o Instagram, a abrir esses dados, a providenciar todas as informações, todas as mensagens que teriam sido usadas por aquele perfil que é atribuído à mulher de Cid, para que o próprio delator pudesse conversar com interlocutores a respeito do seu acordo de delação. E isso foi apontado pela revista Veja, que divulgou, né, essas mensagens que teriam sido trocadas pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso significaria, na prática, um drible, né, uma burla à decisão do próprio Supremo que impedia Cid de usar as redes sociais. Então, não só ele teria usado, como teria usado um perfil que não era o dele, justamente para tentar, de alguma maneira, driblar mesmo, né, essa ordem restritiva do Supremo Tribunal Federal, e além disso teria mentido durante o interrogatório ao Supremo. Ele era o único réu que tinha o compromisso de dizer a verdade, porque ele afinal fechou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Isso foi alertado ali de alguma maneira pelo ministro Alexandre no início da sessão, e ele teria dito, né, que não havia usado as redes sociais e que o perfil talvez fosse da sua esposa, mas ele também não deu muita certeza ali naquele momento. Cid nega, né, diz que essas mensagens são forjadas, tem manipulação, e pediu, inclusive, para o próprio ministro Alexandre de Moraes investigar, né, a origem dessas mensagens, e se colocou ali, a sua defesa se colocou à disposição para prestar esses esclarecimentos. Vocês viram que no final ele fala que ele nega, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, é o seguinte: o Mauro Cid mentiu. O Mauro Cid estava conversando com pessoas, interlocutores, sendo que ele é proibido de fazer isso. E isso é um pré-requisito para que a delação premiada seja válida. Por quê? Porque, em tese, a única pessoa que não pode mentir naquele momento, né, da delação é o Mauro Cid, porque ele está sob delação. E não é o caso de você pedir a cancelamento, né, da delação dele. É o caso de pedir a anulação total. Ou seja, anulando a delação do Mauro Cid, você anula todas as provas
contra Jair Bolsonaro. Esse que é o ponto. O que se tem é a palavra de um cara que tá mentindo. E aí no final ele fala, não, porque isso aí foi forjado, essas mensagens nunca partiram de mim, coisa do tipo. A questão é que tem esse trechozinho aqui, gente, dá uma olhada. Se aponta que, além das mensagens trocadas por meio desse perfil no Instagram, Cid teria trocado até selfies, né? Então coloca ali uma foto que ele teria feito de si próprio para enviar ali pros seus interlocutores. O cara, pra dizer, ó, sou eu mesmo que tô falando com vocês, mandou uma selfie, uma foto dele fazendo joinha, gente. Agora o cara quer dizer que não era ele. Vocês estão vendo o nível de comprovação que eles têm aí pra botar o Bolsonaro na berlinda, né? Vocês estão vendo o nível de palhaçada, o nível de malabarismo que os caras têm. Agora, eu fico pensando como é que fica a situação do Moraes, a situação da esquerda, sendo que a única prova, em tese, que eles teriam, que seria essa delação, cai por terra, né? Cai por terra, tem que ser anulado. Agora tem que ser anulado de qualquer jeito, porque Mauro Cid não cumpriu com o acordo, Mauro Cid conversou com pessoas, em outros momentos vazaram áudios do próprio Mauro Cid dizendo que estava sendo coagido, que a Polícia Federal queria o que eles queriam ouvir e não o que ele tinha a dizer e coisa do tipo. E a gente entende, né, que no direito, se uma pessoa está sob coação, a sua delação é nula. As provas são colhidas de forma ilícita, o que inocenta o Bolsonaro aí, não há provas nenhuma da ligação dele com um possível golpe de Estado. Por outro lado, o Lula continua falando merda. O Lula continua falando bobagem. Desculpa o palavreado, mas ele falou foi merda, tá? Tanto que foi querer novamente comparar Israel com o que aconteceu, né, com os alemães, aquela época fatídica, que eu não vou falar aqui no vídeo por motivos de poder cair. E aí o primeiro-ministro de Israel resolveu dar um recadinho pro Lula, dizer, ó, toma vergonha na tua cara. Foi mais ou menos nessa linha. Presta atenção nesse vídeo aqui, tá legendado, olha só. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Ele deveria ter vergonha de si mesmo, ele fala para o presidente Lula. É inacreditável como que o Brasil consegue se colocar, ou melhor, o Brasil de Lula, né? O Brasil do PT, sempre do lado podre da história, porque eles dizem tanto defender as minorias, né? Mulheres, LGBTs, democracia, mas no Irã as mulheres têm que andar de burca e não podem votar, não podem dirigir, não podem fazer nada. Os gays lá são assassinados. Na Rússia, os gays são considerados como um grupo terrorista, só pra vocês terem ideia. Não tem essas coisas aí, não. E eles estão do lado da Rússia, em vez de estar do lado da Ucrânia, estão do lado aí dos terroristas, ao invés de estar do lado de Israel. Mas, para variar, né, uma manifestação, graças a Deus, flopada, de um monte de esquerdista, um monte de filhotinho do Lula, foi para Paulista, para se manifestar contra Israel. E dá uma olhadinha nisso daqui. Olha só que vergonha isso daqui. Palestina livre já, do Rio ao mar, Quer firmeza, persistência, resiliência como resistência. E pela primeira vez estamos vendo Tel Aviv em chamas, coisa inimaginável ao longo das últimas décadas. Isso mostra que os países oprimidos estão saindo da condição de oprimidos e estão tentando nada mais nada menos que se defenderem e terem direito de soberania nesse mundo imperialista que está indo à falência. Gente, vocês viram, chamou a atenção aqui que no braço desse cidadão estava escrito boicote a Israel, né? Boicote aos judeus e tudo mais. Eu acho que sim, eu acho que a esquerda deveria começar a boicotar os judeus. Por exemplo, o Wi-Fi que você está usando aí na sua casa nesse momento foram os judeus que ajudaram a criar. A Pfizer, vários laboratórios que fazem remédios contra o câncer, Alzheimer e tantas outras doenças também vêm de Israel e dos judeus. O Waze que você usa aí para, né, tentar se locomover também é criação de um judeu. Tanto que eles têm mais de 22% dos prêmios Nobel do mundo, né, os judeus. O WhatsApp, o Facebook e tantas outras redes sociais, o Instagram, são de judeus. Então, por favor, esquerda, boicote-os. Boicote-os. Boicote Israel, boicote os judeus. Eu poderia falar outras tantas coisas de extrema importância que a gente usa no dia a dia, que vieram desse povo, e agora eles estão falando em boicotá-los. Por quê? Porque eles entendem que o povo da Palestina é oprimido.
Vamos separar. A Palestina foi tomada por um grupo terrorista. A Palestina, de fato, era um povo que estava ali de boa, foi tomada por um grupo terrorista, e é isso que eles são hoje. A Síria é um país que financia todos os grupos terroristas que atacam Israel. Israel só quer sobreviver e se defender. E se para se defender precisar atacar, eu tô dentro. Eu tô dando todo o apoio, porque a gente sabe exatamente como essas pessoas são. Os mesmos que defendem esses grupos hoje aqui no Brasil são os mesmos que, se pisarem nesses locais, vão servir de exemplo. Tá entendendo? Praça pública, né? É isso daí. Então, botar uma bandeira LGBT do lado da bandeira da Palestina, botar bandeira de não sei o que, querer fumar maconha, igual a maioria desses caras aí, dá pra ver que gosta, né? Faz isso lá. Faz isso lá, vai lutar pelo direito das mulheres lá, vai lutar pelo direito dos LGTV, vai lá, mas faz isso lá. Não vai fazer isso aqui. Não vai fazer isso aqui no Brasil, seus bandos sem vadia. Vocês é a porcaria do presidente aí que vocês elegeram, que rouba INSS, rouba mensalão, é petrolão, e só sabe falar bosta. Tá? Forte abraço, senhores. Até o nosso próximo vídeo.